Muito bom dia a todos, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje com o Diogo Ramos. Diogo, muito bom dia. Pergunto como é que estás e como é que estás a viver este período de quarentena no Chipre. Bom dia, agradeço já o convite. Aqui no Chipre as coisas estão a voltar à normalidade, o número de casos está a baixar muito e acredito que dentro de dias já as coisas voltem quase ao normal. Em termos de futebol, ainda existe muito medo de quem manda, porque as condições, especialmente na segunda liga, os clubes não têm condições, se calhar, para cumprir exatamente com as regras que são implicadas, então estão a ponderar não acabar esta segunda liga, mas vamos lá ver. E em termos de treino, já agora obrigado por ter aceito o convite, Diogo. Em termos de treino, como tens feito para manter a forma? É assim, eu por acaso, quem me conhece sabe que eu gosto muito de treinar e então aproveito estes tempos todos livres e faço sempre, pelo menos uma vez por dia, faço sempre um treino. Seja lá fora, em horas que eu sinta que não há muita gente. Eu também vivo numa zona mais que é facilmente, tenho sítios onde posso fazer. Faço a parte mais de corrida, mais física e vou intercalando com outro dia em que faço mais por casa, com estes milhares de vídeos que agora existem na internet. Exato. Hoje em dia, se alguém não tiver em forma é porque não quer, não é? É verdade. Até os jornais hoje em dia já trazem os planos de treino para fazer em casa. É verdade. Ricardo, querias perguntar mais alguma coisa aí sobre o Chipre? Não, ia perguntar, já que falamos de um país com algumas realidades bem diferentes da nossa, perguntar já agora, os casos estão a baixar no Chipre, o país, a ilha, o Chipre, tomou alguma medida que assim tenha levado a que baixasse tanto, alguma coisa diferente, porque aqui em Portugal mesmo, com alguma redução das pessoas a ir à rua, não continua a reduzir os casos, continua a aumentar. Não tanto exponencialmente, mas continua a ter casos mais altos. Sempre Aqui, sem dúvida, que o governo foi exemplar. Primeiro tomou medidas muito cedo e medidas drásticas, em que agora não, no último mês, se calhar no último mês, eles meteram uma regra em que para sair de casa é preciso mandar uma mensagem com o número do bilhete de identidade e um número de 1 a 6, em que, por exemplo, o 2 é para ir lá abaixo, o 6 é para ir às compras, por exemplo, em que se manda a mensagem e tem de ser autorizada, mas é em 10 segundos, eles autorizam em 10 segundos, ou não, porque neste momento só podemos ir uma vez lá fora, e então isso reduziu mesmo muito a afluência das pessoas lá fora, e então eles conseguiram combater isso muito é muito eficaz. importante. Isso é muito importante. Caso se calhar faria também falta uma coisa dessas, já também há um mês atrás. Acho que faria falta. Eu acho que sim. Passo-te a bola para ti. Sim, se calhar com regras mais restritas não precisávamos tanto tempo de quarentena, porque tínhamos um efeito mais rápido. Mas pronto, fica aqui as nossas opiniões. Claro que é uma ilha, é mais fácil aqui controlar, sem dúvida. Sim. Fechar a ilha é muito mais fácil, mas eu acho que eram medidas em que se calhar outros países podiam ter. Sim, se calhar solucionava mais rápido aqui a redução e faz todo sentido. seria mais rápido também retomarmos a normalidade dentro do possível. Bem, olha, Diogo, voltando aqui à tua carreira, enquanto jovem jogaste no Grijó e no Futebol Clube do Porto, fizeste lá a tua formação, jogaste pelo Futebol Clube do Porto B, antes de ingressar no Friamundo. Como é que relembras estes tempos da tua carreira ainda jovem? É assim, o Grijó é o clube da terra, o clube que eu adoro e que adorava terminar lá a carreira. Mas foi aquela sensação de jogar com os colegas da escola, de dar os primeiros chutes na bola, foi tudo muito, muito bom. E depois, aos 13 anos, primeiro ano de iniciado, nós ficámos na série do Porto nos infantis e o Porto comprou 4 jogadores ao Grijó.
fui eu e mais 3 colegas meus mais velhos de um ano e fomos todos para os iniciados e foi eu realizado um sonho porque é o meu clube do coração e foi uma coisa única jogar 6 anos no Porto. Depois ainda tiveste aqui a experiência para o Porto B e vais para Friamundo 3 épocas. Como é que foram essas épocas aí como sénior? A experiência no Porto B, eu só fiz, ou seja, eu nos 6 anos fiz até o último ano de Júnior. E no último ano de Júnior fui algumas vezes já à equipa B, mas nunca cheguei a ser jogador da equipa B. No primeiro ano de sénior fui para Friamundo, que estava na mesma divisão que o Porto B, porque a concorrência era mesmo muito apertada. Eu, no último ano de Júnior, já havia jogadores como o Vieirinha, como o Ivanildo, como o Gama, que já estavam a fazer até na equipa A. E na fase final vinham todos, regressavam todos. Então eram eles, mais o Amunique, o João Ribeiro, o Bruno Moreira, o Fausto, o Hélder Barbosa, o Zequinha, era tudo para a minha posição. Era incrível, mas era... Então, eu acho que dessa equipa. Também tinha o Paulo Machado, não era? Sim, Paulo Machado, Márcio Sousa. E então foi em conjunto, o Porto optou, e eu acho que foi o melhor passo da minha carreira, foi ir para a mesma divisão, mas não ficar na equipa B do Porto, já que ia ter mesmo muito pouco dificuldade. Claro. Depois começas aqui a primeira aventura em Friamundo, por 3 épocas. Como é que foi aqui a diferença de ires para o Porto, para o Friamundo? Sentiste bastante a diferença? Não? Eu acho que o primeiro ano de sénior, todo jogador, é o ano mais difícil, na minha opinião, que é uma mudança muito grande. Mas até foi o treinador que me levou, foi o Rui Lauda, agora é diretor técnico do Porto. Ele era treinador, ele levou-me para lá e o Friamundo, já na época, na segunda B, era uma equipa fortíssima e como jovem andei, como todos fazem, andei em várias posições que não eram minhas até dezembro, a tentar ter a oportunidade, e quando tive a oportunidade, depois agarrei de dezembro até ao final da época, consegui ainda fazer vários golos, até fui o melhor marcador da equipa, e acho que foi uma decisão feliz, em que fui para um clube em que agora, com muita mágoa, eu vejo o clube, como é que ficou, como é que está agora, porque era um clube exemplar em termos de pagamentos, em termos de... Acho que era um clube com uma união incrível. Dos melhores balneários que tive foi sempre em Friamundo, porque era uma união mesmo muito grande. E para o meu crescimento, foi se calhar o clube ideal para eu ir, porque apanhei jogadores, se calhar que podiam ser quase meus pais, e que ajudavam bastante. E que me ajudaram e que me conseguiram moldar. Diogo, já pegando naquilo que estavas a dizer, essa dificuldade que sentiste na passagem de júnior para sénior, hoje em dia está muito mais fácil, com as equipas B e os sub-23. Os miúdos, os jovens, 18, 19 anos, não têm essa diferença que tu acabaste de dizer, e essa diferença realmente é muito grande. Quando sais de um balneário de júnior para um balneário de sénior, é mesmo muito grande, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E eu não criticando ninguém, os treinadores, normal, há 15 anos atrás era diferente. E apostar num jovem é sempre mais fácil, e continua a ser, é sempre mais fácil meter o mais velho do que o mais jovem. E antigamente, não é? Claro. E antigamente, agora o futebol português facilmente existe um forcing para meter jovens, porque eles é que são vendáveis. Exatamente. E naquela altura não era bem assim. Mas se calhar, se eu chegasse e começasse logo a jogar, se calhar nem era bom para a minha carreira. Foi bom eu ter de trepar, como se costuma dizer. Exatamente. Valorizaste mais? Desculpa, Tiago. Aos 22 anos tens a tua primeira aventura no estrangeiro, aqui 4 épocas no Glória Bistrita. Como é que foi a experiência pela Roménia? Essa foi uma experiência mesmo de vida, porque foi de um dia para o outro, eu estava a treinar um dia e apareceu um empresário com uma proposta financeiramente muito boa. Eu sinceramente, naquela idade,
nem sabia onde é que era a Roménia, não fazia a mínima. Só que era um contrato de 4 anos, o clube, Friamundo, também queria muito que eu fosse, porque eles chegaram a pagar 400 mil euros pela transferência, e então para mim era muito bom financeiramente, e eu optei por ir. Se calhar, se fosse agora, claro que uma pessoa não pode voltar atrás. Eu naquela altura, no último ano de Friamundo, aos 21 anos, eu fiz alguns golos e boas exibições, e falavam vários clubes da Primeira Liga, mas que não conseguiam pagar, não queriam pagar, é normal, não queriam pagar pela transferência. Exato. E então eu de promissor, passada a minha aventura da Roménia, deixei de ser promissor, porque na Roménia aquilo foi o primeiro ano, o clube tinha vendido o Sepsi ao Benfica, não sei se lembro de um lateral esquerdo. Sim, defesa esquerda. E tinha disputado a Intertoto, eles estavam com algum dinheiro, então pronto, foi o primeiro ano até correu bem, para lá da adaptação, que não é fácil, ainda por cima com aquela idade. Eu agora estava com muito mais bagagem de enfrentar uma coisa dessas, mas com aquela idade, por exemplo, eu só para dar um exemplo, no meu primeiro jogo, nós fomos jogar ao Rápido, que era o terceiro, tinha uma super equipa, e o meu treinador falou em romeno a palestra toda, e eu sempre a tentar perceber pelos gestos, mas eu pensei sempre, ele vai falar comigo em inglês. Mas não, fomos para aquecer, e entrei em campo sem saber o que é que ele queria para o jogo, a abordagem dele para o jogo. Isto é um exemplo de, naquela altura, e continua a ser, mas naquela altura era contratar estrangeiros, tem de fazer a diferença. Se não fizerem, é andamento. E eu passei um bocado por isso, porque eu acredito que a transferência tinha sido uma lavagem de dinheiro, e então depois, ao fim de um ano, que até eu acabei por fazer vários jogos e até fiz uma época normal, o clube quis reduzir a toda a gente 10% o ordenado, dizia que estava a entrar em problemas financeiros, que ia dar prémios muito melhores, e o que é certo é que prometia grandes prémios, que estávamos na luta pela descida. Chegou ao final da primeira época, e ficámos todos com mesmo muito dinheiro por receberem prémios. A época seguinte começou e eles queriam reduzir outra vez sem pagar a anterior. Uma pessoa está fora, pode estar sensível com o clube, mas está para tentar amealhar, não é? E então, a partir daí, os problemas foi impensável. Eu joguei lá com outros portugueses, com o Queiroz, o lateral direito, o Pedro Queiroz, joguei com o João Pedro, também o central, e eles tinham, o João Pedro era emprestado, conseguiu sair. O Queiroz não tinha sido transferência, abdicou de alguma coisa, saiu. E eu, como tinha sido a transferência mais cara, eles queriam receber dinheiro. Então, entrou aqui uma confusão de interesses, e eu fiquei envolvido numa máfia que os romenos. Então, ele arranjava ali uma plataforma, eu levava multas de 3 meses de ordenado, era incrível, eu tinha 12, o contrato era de 12 meses. Eles conseguiam, com a federação, dar uma multa inventada por eles, e a federação validava, e depois a forma de pagamentos era tão esquisita que eles, através de ameaças, tentavam não pagar, e chegaram ao ponto de meter, eu andei quase um ano e meio, isto é verdade, andei quase um ano e meio a treinar à parte, e a treinar 3 vezes por dia, foi incrível. Eu emagreci para uns 10, 12 quilos, e foi mesmo surreal. Eu, se calhar, eu às vezes ponho-me a pensar e digo assim, porque é que eu cumpri isso até ao fim? Porque eu tinha medo desses 400 mil euros que eles pagaram, e eles legalmente, como eles atrasavam, por exemplo, 8 meses, é incrível, mas eles atrasavam 8 meses e estavam legalmente, eu não podia fazer nada, que era a forma de pagamento deles era de 3 em 3 meses, com as multas que eles davam, foi surreal, e eles acabaram eu acabei por me arrastar lá. Qualquer pessoa que vira o meu currículo vira um vazio, que é mesmo um vazio, que são 3 épocas de Roménia. Eu faço a primeira época de jogos, e as 2 épocas a seguir, que eu fico um ano e meio lá até rescindir, a fazer só um jogo, que foi na primeira época logo ao começar, e depois nunca mais me deixaram jogar. O intuito deles foi, eles disseram várias vezes, foi
tentar acabar com a minha carreira porque eu não queria abdicar dos 8 ou 10 meses de salários em atraso, como se fosse um mês, E então, a partir dali da Roménia, eu depois vim para Portugal e aqueles 6 meses não consegui jogar e no fundo fiquei 3 anos onde fiz um jogo. E uma carreira do jogador de futebol é tão curta. Coragem. É verdade. Mas eu acho que foi coragem e foi falta de... O sindicato não era tão forte como é agora. Não havia tanta... Porque se fosse hoje isso não acontecia. Sim, tanta informação. Mas pronto. Essa foi a maior aprendizagem de todas. Foi mesmo surreal. Por exemplo, a minha mulher chegava lá, chegava, eles quando sabiam que a minha mulher chegava lá, eu recebia em casa uma carta registada para me apresentar no clube e fazer um estágio de 3 semanas seguidas. Era incrível, era surreal. Eu tenho documentos comigo que mal meti na FIFA. Claro que a FIFA me deu razão em tudo, mesmo nas multas, deu-me razão em tudo a FIFA. Porque era óbvio, eu tinha provas claras, só que ali havia um conjunto de interesses entre a Federação e o clube. Sim, e os romenos não são um povo muito afável por natureza. É verdade, não sou nada, é verdade. Enfim. É uma história incrível aqui da Diogo. É verdade, e foi assim a aventura da Roménia. Pode-se mesmo chamar uma aventura. Nunca tivemos parece quase aqui, parece quase aquelas presos no estrangeiro, aquelas notícias presos no estrangeiro. Verdade. Então, não foi totalmente porque vinhas a casa, porque só faltava eles prenderem-te lá na academia e pronto. Era incrível que até a minha mulher várias vezes fazia vídeos para depois ter provas, às 6 da manhã, que eles nem metiam, eles eram obrigados a meter treinador, médico, não tinham nada disso, tinham uma prova física qualquer e siga. Mas foi surreal. Mas são aprendizagens. Eu se calhar, nesses 3 anos que estive sempre a treinar como se fosse sozinho, ganhei também coisas de superação e ganhei outras coisas. Perdi, claro que naquela idade, eu acho que é a idade mais importante de um jogador, 23, até aos 25, 26, e o grande problema foi o pós-saída da Roménia, que, como é óbvio, qualquer diretor desportivo, qualquer presidente que é oferecido a um jogador que nos últimos 3 anos tenha um jogo, vai pensar que ou é mau caráter, ou teve lesionado, ou algo, não é nada normal acontecer isto. Não é nada normal. E é muito complicado. Sem dúvida. E eu, mais uma vez, regresso a Friamundo, é o próximo passo, regresso a Friamundo, que é um clube que nunca questionou nada, conhecia-me perfeitamente, conhecia o meu caráter, e então foi a minha porta de entrada para voltar a Portugal, e foi assim. Correu tudo bem, pelo menos a Friamundo, e abriu-te a possibilidade de ir para o Chipre depois, né? Para o Doxa. Sim, foi. Eu no Doxa, por acaso, eu em Friamundo, nós aí já era uma equipa mais modesta, foi uma equipa mais baseada em jogadores também vindos de divisões inferiores, e eu no ano a seguir, pronto, fui aconselhado, e ainda fiquei mais 6 meses preparado no ano a seguir, porque eu só vou para o Doxa em dezembro. Eu aí tive algumas propostas, porque acabei por fazer uma época razoável na segunda liga, tive algumas propostas, mas quem geria a minha carreira entendia que não fazia sentido ficar outra vez em Portugal ou ficar por aqueles valores, e então acreditei sempre que esperando que fazem milhões de jogadores e depois ficam sem jogar, e fiquei até dezembro sem jogar, mas depois apareceu-me o Doxa e valeu a pena, sinceramente valeu a pena ter ficado sem jogar até dezembro, porque voltei em força e acabei por ainda conseguir fazer na primeira liga aqui de Chipre alguns golos em 6 meses, e relancei outra vez a minha carreira. Não tiveste receio de uma nova aventura no estrangeiro ter dado erro outra vez? Ou lá está, o caso do Glória Bistrita foi mesmo um caso único e surreal, não é? Eu sinceramente, sempre, desde que comecei a jogar,
de futebol sénior, sempre ouvi o jogador português é muitas vezes aliciado para o Chipre. Esses mercados, Chipre, Bulgária, Roménia, são sempre os mercados mais aliciados. Então, eu sempre ouvia falar muito bem de Chipre. Eu tinha vários colegas e então eu não perdia nada, como o jogador fica 6 meses sem jogar, fica naquele desespero. E o meu conselho para os jogadores é que muitas vezes é preferível jogar pelo seguro, porque ficar sem jogar é a pior coisa que o jogador pode ter. E depois a ida para o Chipre, sinceramente fui com a mente aberta e já ia vacinado pelo mal, só podia correr bem. É bem visto, tem que ser, e isso ajuda aí a dar força. E realmente correu bem, 2 anos no Doxa e corre bem. Foi meio ano, foi meio ano muito bom. Depois o ano a seguir também correu bem. E só regressa a Portugal, sinceramente, só regressa a Portugal por questões familiares, porque queria muito, já era uma coisa familiar de ter filhos e infelizmente tinha um problemazito e foi-me aconselhado regressar a Portugal e aí foi outra decisão. Novamente no Friamundo, não é? Foi outra decisão importante, mas foi uma das decisões mais acertadas. Claro. Porque conseguiu o objetivo. Exato. Conseguiu o objetivo. É bem visto. E voltas a Friamundo novamente, já que uma casa que conhecias. É verdade. E fazes 2 épocas antes de ir para o Varzim, que aqui, olhando aos teus clubes em Portugal, é uma mancha, porque jogaste sempre de azul e aqui jogas de branco e preto. É verdade. Estás por Grijó, Porto e Friamundo sempre de azul, hoje estás de azul, acho que não te perguntar qual é a cor favorita. Sempre de azul. Não, mas agora estou de vermelho, e preto. Sim. Estava a dizer em Portugal. Agora no vídeo, hoje. E pronto, tens esta mancha aqui de brincadeira. Esses 2 anos que regressa a Friamundo, aí já o primeiro ano de Friamundo foi um ano incrível. Aí tínhamos uma equipa fortíssima, muito bem orientada e até lutámos até a última jornada. Na última jornada podíamos ainda subir divisão. Foi um ano muito bom, que depois não foi ajudado pelos investidores, eram investidores argentinos que não conseguiram dar na altura ao Carlos Pinto o que ele queria em dezembro, porque senão não tenho dúvidas nenhumas que tínhamos subido divisão, porque a nossa equipa em dezembro estava a lutar para subir e foi enfraquecida, em vez de ser reforçada, foi enfraquecida. E tanto é que o Carlos Pinto só mostra noutros clubes que, tendo por trás uma estrutura forte, consegue atingir os objetivos. Pois, isso é importante e é verdade. Sim, o Carlos Pinto se passou da cara há pouco tempo. Claro, e o Famalicão também teve... Sim, grande parte da época, exatamente. Mas essa equipa, sem dúvida, é mérito do Filó, que conseguiu ali em Friamundo meter uma dinâmica de união muito grande com os jogadores que muitas vezes estavam a passar momentos difíceis da carreira, iam parar ali grupos de jogadores e ali em Friamundo era mesmo com a união e com o espírito do grupo, foi sempre essencial no clube. É do mais importante em balneário, sempre. Para dar os resultados, é do mais importante. Exato. E pronto, depois de teres a passagem para o Varzim, antes de voltar ao Chipre, no ano passado estavas no Olympiacos Nicosia, agora estás no, vamos ver se eu não digo isto mal, Karmiotis Polemidian. É isso mesmo. E estás a voltar para subir à Primeira Liga, até esta paragem. Como é que têm sido estas 2 aventuras no Chipre? Isto de regressar ao Chipre foi muito bom para mim. O primeiro ano no Olympiacos, quando regressei agora, o Olympiacos é um clube histórico aqui no país. É um clube que até era crime estar na segunda liga. Então o propósito era subir. O presidente é um senhor com bastante dinheiro, investiu e nós conseguimos subir divisão.
eu tenho muito boa relação com ele, é esquisito isto, mas passa-se coisas estranhas no Chipre. E ele acabou a época, eu fiz uma época muito boa, fui o melhor marcador do campeonato ano passado. E ele tinha tudo acordado comigo, só que houve mudança de treinador, empresário metido a meio. E o treinador quis trazer os jogadores dele, como é óbvio, e ele conseguiu ser um presidente a meter-me noutro clube. Isto é mesmo estranho, mas aconteceu. Foi ele que me meteu neste clube. Até posso dizer isto que não há problema. Foi ele que me deu algum dinheiro para vir para este clube. E para não chatear. Pronto. Mas foi uma decisão, outra decisão acertada, porque este clube onde eu estou agora, o Carmiotti, fez uma equipa forte. O presidente é outro presidente com muito bom caráter e estou a gostar muito destes 2 anos. Tenho feito muitos golos e um avançado vivo de golos. Sinto-me bem realizado. Isso é que é importante. Sim, sim. Temos lá mais à frente no nosso quiz algumas perguntas disso. Pronto, Ricardo. E assim aqui agora, a diferença que achaste, bem que a Roménia, a nível desportivo, tiveste uma primeira época e vamos, se calhar, sintetizar por aí, para depois as outras 3 épocas, a nível competitivo, de uma liga romena para uma liga cipriota, qual é que vês a diferença? Qualidade nos jogadores? O que é que sentes? Qual é a maior diferença? Eu acho que na Roménia o futebol é um bocadinho mais físico. Eu também acho que é pelo tempo. Lá neva muito, não há tanto, há um período de tempo em que a parte física tem de ser a base, então o futebol, pelo menos no meu tempo, era mais físico. Mas acaba por ser um campeonato engraçado, porque os orçamentos eram muito parecidos. Claro, tinha 2 ou 3 grandes, com nota diferença entre a Roménia e o Chipre, é que o Chipre na Primeira Liga existem 4 ou 5 equipas com um orçamento muito alto e as outras com um orçamento que não é tão alto como eles. Existe ali uma diferença. Na Roménia, como existe esta igualdade e depois os clubes, como vocês veem, um clube histórico vai para a segunda divisão, acaba, depois já aparece um presidente que... Então, qualquer clube minimamente organizado na Roménia, com um bom scouting, pode facilmente lutar pelo título. E então o campeonato fica engraçado por isso. É a grande diferença que eu vejo. E, como é óbvio, a Roménia são 20 milhões de habitantes e aqui o Chipre são 1 milhão, mas em termos de estádios aqui os grandes também metem tanta gente como na Roménia. Não se sente essa diferença. E até ainda perguntando, uma vez que estás no Chipre agora como curiosidade, a adaptação a conduzir ao contrário. É assim, a mim já é o meu 4º ano no país, eu só tenho de saber conduzir. Mas quem chega de novo é engraçado. É engraçado porque é totalmente diferente. Eu quando vou a Portugal é que tenho de fazer um reset porque... Começas-te a habituar. Sim, começo-me a habituar e tenho os primeiros 2, 3 dias tenho de andar muito bem atento porque senão entro em contramão. As rotundas então é sempre um problema. Estás a olhar para o lado e os carros vêm. E é o braço direito, que nós estamos habituados às mudanças aqui. A primeira vez quem conduz dá cada cotovelada na porta. Exato. Ainda perguntando aí sobre o campeonato do Chipre, a gente sabe e já é muito falado há muitos anos que os jogadores vão. Sentes que há muita qualidade, há mais qualidade cada vez a chegar ao Chipre? Ou seja, começa a dar mais qualidade ainda à Liga? É assim, eu acredito que há cada vez mais qualidade porque o Chipre, as equipas da primeira divisão e as equipas grandes pagam bem. Então hoje em dia é fácil, por exemplo, em Portugal, que é um campeonato, na minha opinião, bastante forte, mas que o jogador das equipas pequenas ou das equipas de segunda liga não tem a remuneração condizente com a qualidade, na minha opinião. E então é bastante fácil, se um clube trabalhar bem, conseguir
ou do mercado português, ou do mercado brasileiro, ou do mercado de outros mercados de leste, é fácil, é mais fácil para os clubes cipriotas que conseguem pagar um bocadinho mais os clubes grandes do que um clube que luta para descer em Portugal, é fácil fazer equipas fortes, e então torna competitivo. E perguntar também a nível da diferença. Desculpa, Tiago. Não, como cortou aqui. A diferença entre a liga, a segunda liga, por exemplo, jogaste várias épocas no Friamundo, e mesmo também no Varzim, a diferença da segunda liga portuguesa para a segunda liga cipriota, ou mesmo para a primeira? Assim, aqui, a grande diferença, na minha opinião, é, em Portugal, facilmente os orçamentos da segunda liga são parecidos. Existe sempre uma outra equipa que paga mais um bocadinho, mas um orçamento de uma equipa, e tanto é que o último vai ao primeiro ganhar facilmente. Aqui a diferença na segunda liga é que a federação e a televisão dão mesmo muito pouco dinheiro aos clubes da segunda liga. É um debate constante nos jornais aqui. E então, são presidentes, são pessoas que metem bastante dinheiro aqui nos clubes de segunda liga, os que querem lutar para subir. Quem não luta para subir e se rege com o dinheiro da televisão e da federação, não contrata, porque aqui na segunda liga tu podes ter 6 estrangeiros e podes ter mais alguns, mas tem de ser menos de 21 anos. Então, não tirando o valor aos cipriotas, quem contrata 6 estrangeiros com qualidade nesta segunda liga está mais perto de ter o sucesso. Só que, por exemplo, eu falo pelo meu clube que eu acredito que tenha um orçamento de 600 ou 700 mil euros. A televisão nem 200 mil euros dá, e a federação. Então tem de ser uma pessoa a bancar a diferença, e é um risco muito grande. Riscos que em Portugal os clubes não correm tanto. Hoje em dia não correm tanto. Então a diferença, eu acredito que aqui no Chipre existem sempre, na segunda liga, 4 ou 5 equipas a lutar para subir, 6, e as outras são mais fracas. Em Portugal há muito mais competitividade, aqui há mais diferença. Mas, pela primeira vez, eu sinto este ano o campeonato mais forte da segunda liga, porque eles fizeram playoffs, então nesta fase que nós estávamos, eram só as equipas a lutar para subir, então eram 2 grupos e ficaram as 4 melhores equipas de cada grupo. Então agora estava muito bom, são 8 equipas fortes e ia ser uma reta final muito boa. Agora, e acho que foi o ideal para combater até muitas coisas que se fala aqui fora do futebol. Foi a maneira ideal de fazerem esta segunda liga. Agora, realmente eles têm de refletir quanto aos apoios que dão aos clubes, porque se querem que todos os clubes sejam competitivos, têm de dar mais dinheiro aos clubes. Exatamente. Olha, Diogo, pegando aqui no que estás a dizer, achas que em Portugal o formato, por exemplo, da segunda liga devia ser alterado também, por exemplo, com um play-off introduzido, mesmo tanto a subir como a descer, para dar mais essa competitividade, não é? Haver mais jogos, se calhar, entre os primeiros. Eu acho que era uma ideia interessante, porque se dividíssemos em 2 grupos e os primeiros dos grupos fossem disputar para subir em um novo campeonato, porque aqui eles podia ser dos moldes que fazem aqui eram 8 equipas mais 8, 16, aí em Portugal pode ser mais. E depois, se ficarem os primeiros a fazer outra vez um campeonato, os 4 de cada, iam ser jogos mais emocionantes, no meu ponto de vista. Claro. Sim, e já muitos colegas teus têm partilhado o mesmo... Porque o número de jogos vai dar ao mesmo, o número de jogos vai dar relativamente ao mesmo. E eu acho que torna o campeonato mais atrativo. Eu não sou de acordo do como fazem no Campeonato Nacional de Séniores, em que uma equipa pode investir e num jogo menos conseguido deita fora tudo. Exato. Acho que ainda é onde a Federação tem de tomar mais decisões, porque acho que é completamente injusto, mas pronto. E também o número de equipas, são 72 equipas a lutar por 2 lugares. Devia de, se calhar, no mínimo subir 4 e nem que aumentassem a segunda liga, se calhar, para 20 equipas, mas seria mais justo.
subir Sim. mais. Seria diferente, exatamente. Não, e já agora que falaste também nos jovens, achas que o jovem jogador cipriota já começa a evoluir, começa a ter mais qualidade ou ainda está um pouco estagnado? Existem vários jovens cipriotas com qualidade. Agora, o cipriota, como se vocês falarem com os jogadores que passaram por aqui, o cipriota é relaxado de si. Ele não gosta muito de trabalhar. Não sei se é pelo calor que faz aqui. Não gosta de treinar. E então, e depois, é assim, num campeonato em que podes trazer 15 ou 17 estrangeiros, como é a Primeira Liga, e tu metes uma regra em que 2 cipriotas têm de jogar, mas se pagares uma multa, podes pagar 1.000 euros ou 1.500 euros e já podes meter todos estrangeiros. Os clubes grandes fazem isso muito. E eu acho que se eles querem proteger o jogador cipriota, têm de, ou obrigam a jogar mesmo, metem um limite de estrangeiros. É mau, eu se calhar contra mim estou a falar, mas para a seleção de Chipre, sim, para a seleção de Chipre ficar mais forte. No mínimo ter 2, 3 jogadores, se calhar, que era para... Agora, o jogador cipriota tem qualidade, na minha visão. Trabalha muito mal a formação aqui. É a minha visão. Se tivesse escolhido assim no geral, achas que é um jogador mais técnico, mais físico, mais... É um jogador mais técnico. Na minha opinião, é um jogador mais técnico. Só que a formação aqui é mesmo, não tem grande qualidade. O treinador de formação não deve ter qualidade, porque eu várias vezes, às vezes acompanhava jogos de formação e vê-se mesmo a coordenação do jogador, o centro de gravidade, os funcionamentos, não é o mesmo do miúdo em Portugal. Até os simples apoios, a correção dos apoios e tudo. Exato. Sim, sem dúvida. Exato. Tiago. Olha, Diogo, tens acompanhado a Liga Portuguesa, a segunda Liga? Como é que tens acompanhado? Sim, eu tenho o máximo possível. Eu a segunda Liga, muitas vezes é-me difícil ver porque às vezes jogo à mesma hora, mas os jogos que passam aqui na box vou acompanhando até ex-colegas, tenho vários colegas a jogar e eu vou seguindo. A Primeira Liga vejo com muita frequência. Ok. Olha, Diogo, obrigado. Vou passar aqui ao Ricardo. A nível de perspectivas futuras, 33 anos, não é velho, mas sabemos que a carreira do jogador tem data e hora marcada, cada qual na sua, seja quando for, nem que seja aos 40 ou aos 42, mas um dia vai acontecer, não é? O que é que tencionas? Tencionas ficar ligado? Já pensas? Por acaso é um dos objetivos. Eu acho que o jogador de futebol deve ter o foco. E o meu foco, por acaso, é um objetivo que eu tenho, é jogar até mais tarde possível. Tento-me cuidar o máximo possível e acho que vou conseguir fazer isso. Agora, em termos de carreira, uma pessoa faz planos, mas a carreira de futebolista e de treinador é completamente imprevisível. E sinceramente gostava de para o ano aproveitar estes 2 anos bons em termos de números que fiz e tentar ou ficar com o meu clube na primeira divisão, que o presidente já me abordou algumas vezes, ou ir para um mercado em que ano passado tive umas hipóteses, mas depois acabou por não resultar, que eu gostava de experimentar o mercado árabe, os Emirados Árabes. Eu gostava de fazer um contrato pior e depois gostava de regressar a Portugal, porque eu também sinto, por exemplo, a minha mulher é professora e as famílias levam de arrasto. A minha mulher ainda não exerceu por andar sempre com as malas às costas. Exato. Eu gostava de estabilizar. Portugal é assim. Claro, quando começa é de malas às costas, mas pronto. Ou seja, ainda há aqui um desejo de um dia mais tarde, se calhar, passar no Friamundo, numa fase mais avançada. Ou no Grijó. Sim, sem dúvida. Eu de Friamundo adorei e adoro, tenho um sentimento especial, mas sinceramente, eu se não vivesse do futebol, era onde eu gostava de, até de estar agora, era onde eu gostava de jogar, era no Grijó, com os meus, junto aos meus, a minha terra,
e eu sou muito, eu gosto de me agarrar ao clube e jogar por sentimento, e se eu pudesse escolher, era ali que jogava com o sentimento. Agora, sendo realista, acho que ainda é muito cedo. Sim, diria numa fase mais, está, Claro. Claro, claro. querendo jogar até quando puderes, quem sabe aos 40, estares aos 42. Claro. Temos jogadores, o Rui Lima ainda joga aos 42 anos, Claro. já não me lembro onde, mas sei que... Agora, o após-futebol, eu vou tentar, quanto mais rápido, tirar o curso de treinador. Acho que aqui no Chipre é em 2 ou 3 semanas. Olha, vou bater. Talvez tínhamos falado contigo há 3 meses atrás. E é em grego, mas não há problema. Não é problema. Mas agora falando... Claro. Agora falando a sério, quero tirar o primeiro nível rapidamente e via-me no futuro na parte da observação, porque sempre, nos últimos anos, quando uma pessoa começa, acho que a partir dos 30, começa a perceber e tentar perceber o que o treinador está a fazer. Eu sempre fui desse jogador de tentar perceber o que o treinador quer com uma mudança tática, ou quer deixando este fora ou aquele, e eu gosto da parte da observação. Eu adoro ver jogos, e é uma área em que eu vou tentar explorar, porque eu adorava ficar, quando acabasse a carreira, adorava ficar ligado ao futebol. Eu fiz 2 anos de faculdade de Educação Física, tenho também essa vertente que um dia podia acabar. Eu gostava de ficar ligado ao desporto, e principalmente ao futebol, mas vamos ver o que é que a vida... Boa, ficamos com essa nota. Lá está, Tiago, a gente daqui a uns anos precisamos de um observador para a equipa técnica. É isso mesmo. Estamos aí em força. Olha, Diogo, temos aqui o nosso quiz. Foi muito bom, vamos passar aqui ao nosso quiz. Tiago, arranca. Desculpa, isto às vezes é o delay da net e falamos eles ao mesmo tempo. Desculpa. Pronto, são 5 perguntas, tens que acertar mais de 50%, ou seja, 3. Vou começar pela primeira. Quantos títulos tem o Glória Bistrita em campeonatos e taças? Quantos títulos? Sim. Eu vou dizer que tem 1. Vou-te ajudar, são taças. Pois, taças, era o que eu ia dizer. Eu dizia uma, mas... Já falhaste. Boa. Já vem a camisola a caminho. Falhei. Também, olha, não sabia da tua história, fiz aqui uma pergunta sobre o Glória Bistrita, não sabia que tinha sido uma relação tão amigável. Quantas são? 2, uma taça da Liga e uma taça da Roménia. A outra deve estar em insolvência, a outra taça. Boa. Olha, pelo Doxa, em 2013-2014, quantos gols é que marcaste no campeonato? Foram 7. Eu fiz mais 2 para a taça, mas foram 7 para o campeonato. Está aí. Memória, ponta de lança sabe sempre. Cara, não podias ter feito perguntas de golos, um ponta de lança. Olha, Diogo, quantas presenças na segunda Liga Portuguesa tem o Friamundo? A segunda Liga foi formada em 1990, o novo formato. Novo formato. Eu sei que eles no total têm 11, só que eu sei que foi quase tudo seguido. Eu só não sei, eu sei que no tempo do Bozingua, de começar, eles já tiveram uma participação. Não sei se são 10, são 11, mas eu digo 11. Olhaste por 1, mas não são 10 nem 11. Não, são 9. São 12. São 12. Pois, falta-me algum gano a seguir. Tens um para a gente, tens que acertar as outras 2. Mas há aqui uma que vais acertar de certeza, não é, Ricardo? Eu também acho que sim. Na época 12-13 no Friamundo, qual era o teu número de camisola? 12-13? 12-13. Eu disse que esta tu não ias falhar, Diogo. Deixa eu pensar que eu em Friamundo, quando era mais novo, jogava no 19, ora 12-13, mas eu acho que joguei com o 9. Ganhámos. Era o 19. Era o 19, né?
A gente tinha sempre o 19 e pusemos o 19. É verdade, é verdade. Houve um ano qualquer que eu joguei com o 9, pensei que vinha com o Ratoeira. Pois. Não, até era bastante fácil. É verdade. Agora, para terminar, faz a última, Olha, Tiago. Partilhaste o balneário na época de 2002-2013 com o Boc, um avançado icónico em Friamundo. Fez a sua última época no clube. Que idade tinha quando acabou a época, o Boc? Se ainda te lembras. Seguramente é de 36 a 38, mas deixa-me pensar. Eu vou dizer 38. Boa. Está certo. E mando um grande abraço para o Boc, que não conseguiu como jogador, mas espero que consiga como treinador chegar onde ele queria chegar. Não, e o Boc foi o melhor marcador e acho que de uma época, pelo menos da segunda liga, que eu me recordo. Claro. É dos jogadores mais importantes da história do clube. Exato, ele marcava muitos gols, eu lembro-me. Exatamente. Olha, Diogo, aqui para terminar. Estou a dever uma camisola, Diogo, já que perdeste 3-2. Olha, está a correr bem para nós, depois de tantos jantares oferecidos aqui de seguida. Então às rapidinhas, Ricardo. Ia perguntar qual o teu jogador de referência? Quando eras miúdo, o que é que aquele teu ídolo que tu... um dia tenho que chegar a ser como ele, ou pelo menos levou-te a ser jogador da bola. Sem dúvida, a minha era o Ronaldo Fenómeno. Eu lembro menino e ia treinar com a camisola dele, assim, rapava o cabelo e tudo. Era uma referência em termos de posição e era uma referência na altura como jogador. Usaste o penteado do Ronaldo no Mundial 2002? Muitos miúdos usavam, é verdade. Eu acho que nesta altura de quarentena podias ter feito uma referência. Olha, Diogo, qual foi o jogador mais vaidoso que apanhaste no balneário? Eu vou dizer vaidoso, Mas no bom sinal, que andava sempre nos trinques. Fausto Lourenço. Andava sempre bem vestido. Diogo, um jogo que tenha marcado. Um jogo que me tenha marcado. Um pelo Porto, nas camadas jovens iniciado, foi final do torneio da Nike, Porto-Benfica, em que ganhámos 2-1. E eu marquei os 2 golos, que foi um dos jogos de camadas jovens. E futebol sénior, os jogos mais importantes da minha carreira foi Friamundo Rio Ave, quase a minha estreia, que tinha tido só uns minutos antes, que o jogo passou na Sport TV, foi um 4-4 e também marquei 2 golos. Foram assim 2 jogos em que me fica mais na retina. Depois tenho aqui no Chipre alguns jogos, tenho um jogo na primeira divisão que fiz 3 golos, contra o Salaminas também, e agora na segunda liga também 1 ou 2 jogos com Actrix. São jogos em que um avançado guarda mais na memória, faz todo o sentido. Exatamente. Se nós marcamos 3 golos ali no campo de futebol 7, já ficamos todos contentes, quanto mais um jogador profissional como o Diogo. Olha, Diogo. É mesmo? Qual foi o jogador mais brincalhão, aquele que normalmente a gente diz que é o palhacito e que nos anima sempre no balneário e que é uma alegria ter um colega desses connosco que apanhaste? Eu tive certeza vocês não conhecem, mas agora é treinador de guarda-redes, chama-se Rui Ribeiro. Eu era menino e ele já estava numa fase, não estava a acabar, mas estava numa fase já mais adiantada da carreira. E em Friamundo toda a gente o conhece, é incrível. Todo jogador que jogou com ele só tem boas recordações dele, porque sempre bem disposto, sempre a ajudar os jovens e depois um brincalhão nato. E eu apanhei como jogador e depois na equipa técnica. E é um exemplo e é um grande amigo que eu adoro. Boa. Para terminar, como a tua posição no campo é para tentar marcar gols, qual é que foi o defesa central, ou os centrais, ou a dupla, mas nomeadamente o central, aquele mais chato, mais difícil, aquele que tiveste mesmo mais dificuldades? Ora bem.
Deixa eu ver se... O jogo central mais difícil. Se calhar... Aquilo que ainda não tinhas recebido já estavas a levar. Se calhar aqui no Chipre vocês têm de procurar o capitão da seleção, o Marquis, que costuma ser bate até na mãe. E abriu uma cabeça. Pronto, se calhar foi o mais duro de defrontar. A gente diz de giro é o caceteiro. É verdade, o pior caceteiro. Bem, Diogo, foi um prazer receber-te. Adorámos este bocado aqui muito bem passado contigo. Deixo o desafio final para o Tiago e só te quero agradecer. Foi uma honra receber-te na nossa rúbrica e vieste a brilhantar ainda mais com essas histórias e com essa tua simpatia, que foi espetacular da nossa parte. O prazer foi meu. Acho que a vossa iniciativa é excelente. Acho que cada vez mais se deve dar voz ao jogador e ao treinador e deixar as confusões do futebol português de lado. E acho que se deve ouvir mais o jogador. E aí a vossa iniciativa está muito bem feita e espero que continue. Obrigadíssimo. Diego, obrigado por fazer elogios. Como eu digo, é sempre bom ouvir elogios da vossa parte e acho que também o que interessa do futebol é ouvir as vossas opiniões e não estarmos a comentar coisas às vezes extra-futebol, mas pronto, é a minha opinião também. Olha, Diogo, o último desafio é se queres para convidar algum colega, se desafias a vir aqui connosco, algum ou dois, como quiseres, os nomes que te vierem à cabeça, para partilhar uma chazada de bola connosco. Eu posso desafiar o David Bruno, que também está na Roménia agora, é um amigo meu. Posso desafiar, se quiserem mais nomes, posso mandar mais nomes. Sim. Estás à vontade depois. Eu acho que era muito engraçado vocês fazerem uma com um jogador que eu já joguei, Cafu, que ainda não acabou, mas como já está a acabar, está a acabar, não sei. Eu vou dizer assim, está a acabar, não sei. Jogaste com ele? Joguei com ele em Friamundo e é sem dúvida é muito engraçado e vai ser divertido na certa. Então, fica aqui a proposta que nós... Como ele diz, agora na quarentena é tempo de castigar o corpo. Obrigado. Castigar Boa, espetacular, Diogo. Olha, muito obrigado. E... Sim, estava aqui a ver, ainda está no ativo, no Maia, e está com o Rui Ribeiro, treinador de guarda-redes, também no Maia. E com o Boc é o treinador. Ah é? Não sabia, então pronto. E o Maia tem um leque muito vasto de jogadores, como Cadu, como o Dani, como vários jogadores muito conhecidos como o Paiva. O Maia por acaso tem um projeto de o Paulo Lourenço, não tinha reparado. É. O Rui Nereu. Não, desculpa. Não. Estou a ver a tua equipa, estava na página errada. Desculpa. Não, mas tem vários jogadores conhecidos, como o Miguel Pedro, que também jogou comigo no Friamundo. Exato. Olha, queria-te agradecer, Diogo, que foi um prazer ter-te aqui connosco e, olha, até uma próxima, quem sabe. Nós vamos ir ao Chipre visitar-te. É isso, são convidados. Olha, muito obrigado pela participação, Diogo. Um abraço. Já paraste